Oi, eu sou Serena Pock e este é o 14º vídeo falando em Asperger. Hoje eu quero falar sobre duas dúvidas, né? Autismo melhora? Autismo regride? Isso é uma constante, né? É uma ansiedade constante, principalmente para os familiares. Hoje, sendo sucinta, melhora no sentido de que, ao ser descoberto ou diagnosticado, o autista ou familiares, se eles estimularem, né, e auxiliarem nos pontos fracos, tem uma melhora grande. Só para ressaltar, quando eu falei melhora, eu não disse cura, né? Não existe tal ideia de que fulana com terapia tal, tratamento, dieta tal, saiu do espectro, tá? Pode ter uma melhora de vida, mas cura, o que pode ter acontecido para parecer que uma pessoa foi curada ou saiu do espectro, como é uma expressão que usam muito, é que ela aprendeu a lidar com as suas dificuldades, trabalhar essas dificuldades do espectro autista, tá bom? E isso é bom? Em partes é bom sim, porque uma boa terapia, ela ajuda sim o autista a se ajudar, tá bom? E não se adestrar para ser mais agradável ao olhar do neurotípico, que é o não autista, né? Se adestrar, no caso, a atuar para que assim ele tenha mais sucesso, isso aí é errado, no mercado de trabalho, entendeu? Seja mais aceito socialmente, sendo que dessa forma ele pode estar atuando ao ponto de parecer realmente um neurotípico, né? Sem deixar, obviamente, de ser autista. Ele vai maquiar aquilo, né? Sem perder as hipersensibilidades e transtornos sensoriais, sem deixar de sofrer crises ou baixa tolerância à frustração e qualquer outra característica, né, inerente ao autismo, sem trabalhar, né, as suas ansiedades. E isso adoece. Maquiar, sufocar os seus estímulos adoece, né? Se segura até certo ponto, mas é uma construção de fachada, tá bom? Sem estrutura base e que pode ruir. Às vezes uma má terapia, por exemplo, pode ter efeito pior do que permitir que o autista haja um autoconhecimento autônomo, né? Deixe a criança ou o adolescente aprender por si, né? Uma má terapia pode fazer um estrago grande. Porém, nenhum dos casos é recomendado, tá bom? Nem deixar a criança com um mau terapeuta, ou adulto, ou seja quem for. E nem negligenciar a um ponto assim de não. Tem um meio termo, deixar a criança aprender por si, não super proteger, né? Agora, uma terapia que auxilia o autista nas suas dificuldades, estas que podem serem diferentes em cada pessoa, é ótimo, tá bom? É muito bom ele saber como lidar com seus sentimentos, situações que se apresentem, né? E frustrações, principalmente, né? Ansiedades e ter o máximo de independência o quanto for possível. Que tenha que for possível que sem que ele tenha que sofrer prejuízos ou afetar sua integridade, né? Os seus sentimentos com isso, né? Sem se lesar, nem se podar, tá bom? Se podar a ponto de parecer normal, né? Sempre entre aspas. Porque, como eu já disse, quando ele for orientado a parecer normal, ele ainda continuará
com as dificuldades autistas internas, tá bom? E as dificuldades de interpretação do mundo externo. Um dia desse eu vi uma autista dizendo que passou boa parte da vida muito preocupada em aparentar aquilo que é aceito, e isso consome muita energia deles, né? Eles ficam muito sobrecarregados em atuar e querer aparentar, tá bom? Um autista que se bloqueia e segura seus stimmings, né? O stimming é o movimento, os movimentos corporais de autoestimulação, autorregulação, né? O stimming, ele é um movimento repetitivo que faz a pessoa se autorregular. No caso, é uma energia que ele precisa expor para ficar em equilíbrio, né? Eles vivem exaustos. Quem bloqueia isso, e o terapeuta que bloqueia isso, faz o autista viver exausto e preocupado na frente dos outros, né? Levando ao ponto de concluir que as pessoas lhe cansam, porque é só no ambiente público, por exemplo, na faculdade, que eu preciso ser assim, bloquear meus estímulos na rua, sabe? Um momento de estresse, ele tem que bloquear aquela vazão aos sentimentos dele, né? E que socializar, eles concluem que se torna uma coisa cansativa e chata, né? E voltando ao assunto da moça, ela disse que passou por situações de estresse tão grande, uma situação que fugiu, né, ao controle, e algo que acontece a qualquer ser humano, né, estressado, e que sabe-se que não se tem controle de tudo, né, que ela passou a tocar o dane-se, de repente assim, não, chega, eu tô me sabotando, né, eu não tô sendo eu mesma. E aquilo, naquele momento, foi libertador para ela, assim, né? Foi libertador, as pessoas viram sua mudança e apreciaram do mesmo jeito que ela até se surpreendeu como o tempo perdido com as preocupações de se bloquear, de ser uma pessoa aceita, negando o autismo, né? E concluiu, né, o assunto dizendo que, poxa, o mundo é mais fácil para os NTs, né, para os neurotípicos. E é mais difícil para mim, no caso ela disse que é mais difícil para ela. Então, se adaptem vocês. Para mim chega. Mas no fim é assim, a criança não pode ser desde o início da vida, né, tá andando, correndo, ou girando, ou pulando e ai, para quieto, ai, tipo, sabe, essa coisa assim de bloquear essa autorregulação. Isso aí com o tempo vai, nossa, isso não é aceito, né? Eu apoio, até onde isso leve a um equilíbrio saudável de convivência entre ambos os lados, né? Ninguém quer seu filho se expondo e sofrendo bullying, né, por causa de uma situação dessas. O autista não precisa deixar toda a sua espontaneidade e liberdade lá na infância, tá bom? Mas o neurotípico precisa sim, né, se informar um pouco, aceitar, as escolas conversarem mais, exporem, né, cada um é diferente e aceitar mais essas diversidades. Bom, segundo tópico dessa nossa conversa de hoje é autismo regride, né? Isso aí é uma dúvida assim entre familiares grande, né? Tem um medo também das pessoas. Será que um Asperger pode se tornar um autista severo ou clássico? Pode se tornar um autista não verbal? E outros autistas nessas mesmas situações também regredir ainda mais, enfim, né? A resposta é não, não regride, tá bom? Assim do nada, não. O que acontece é que um fator externo pode atingir um ponto fraco desse autista e deixá-lo mal, tá bom? Assim como em qualquer pessoa. Numa situação de trauma, acidente, luto, o que é para uma pessoa
é muito complicado de lidar e parece que ela meio que se infantilizou, ficou um pouco mais, sabe, frágil, pro autista talvez aparente um pouco mais. Então parece que ele regrediu, mas não regrediu, tá bom? Só que no autista ele vai agir, né, como um autista em crises, né? Não quer dizer que depois, com o apoio, ele não refaça o caminho de volta, né, dessa situação difícil que ele está passando e retorne a ser o que era antes. Outra situação que remete ao mito sobre a regressão do autismo numa pessoa é que é um problema secundário ao autismo, não tem a ver com o autismo, tá? É tipo uma depressão, uma bipolaridade, uma desencadeia uma, como é que é, esquizofrenia. Não tem a ver com autismo, mas pode acontecer com qualquer pessoa. Daí vão atribuir, era porque era autista, já já era visível que poderia acontecer. Não, não tem nada a ver isso, tá? Às vezes os familiares estão tão focados só no autismo que esquecem que que esse autista pode, como qualquer pessoa, né, conter outras comorbidades, que é uma palavra que também não se usa mais, tá? Comorbidades, no caso, é quando uma doença está junto com outra doença. Mas como a gente sabe que autismo não é doença, então aqui agora eu tô chamando de comorbidade, mas é um problema secundário, assim. Não existe comorbidade no autismo, tá bom? Que comorbidade, né? Aqui usando o termo agora que não tem nada a ver com autismo. Então, ao surgir algum sintoma assim, atribuem, mas não tem nada a ver. Outra situação, o autista pode estar passando por um momento pós-traumático, né? Sem o conhecimento familiar, né? Sobre acontecimentos ocorridos na vida dele. Nessa situação, quando tu não sabe o que aconteceu, é bom uma conversa, né? Isso leva a pensar o que foi que houve assim do nada, né? Não sofreu, né? Será que investigar não sofreu nenhuma violência na escola, uma discriminação na rua, um assalto mesmo, né? Um estresse pós-traumático, né? Pode estar até mesmo fazendo uso de drogas, ninguém sabe, né? Então, vale a pena investigar, tá bom? Então é isso, uma situação externa também, que venha ou não ao conhecimento familiar, pode levar o autista a precisar de mais apoio, parecendo assim que ele regrediu, mas não regrediu, tá bom? Assim como em qualquer pessoa neurotípica também, o autista, alguns fatores abalam momentaneamente a vida, mas não se regride pelo simples fato de ser autista. Acho que já ficou bem claro, tá? Espero que tenha hoje trazido bons esclarecimentos sobre o tema de hoje, né? Por hoje é isso. Obrigada, um grande beijo. Para, para quem me acompanha, né, no meu canal aqui, e quem não acompanha e achou esse tema útil, olha, esclarecedor, serviu para alguma coisa, então acompanhe aqui no canal, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus.